Opa, vocês estão me vendo? Tá travado, minha gente? Desculpa se tiver travado, mas primeiramente, boa noite. Segundamente, hoje, depois de amanhã, é uma live muito especial. Mas vamos começar a live de hoje, como nós sempre começamos as lives. Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir o teu reino. Que Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós. Nos ensine que devemos refletir os passos que devemos dar para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar teus desígnios. Se tu, Espírito Santo, inspirador nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros, nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não impor, e faz que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos e da decepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos nele retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pecador, agora é tempo de pesar e de tremor. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Neste tempo sacrossanto, o pecado faz horror, contemplando a cruz de Cristo. Já não sejas pecador, vais pecando, vais de horror em mais horror. Filho, acordas dessa morte, já não seja pecador. Filho, acorda dessa morte, já não seja pecador. Leitura do livro de Oséias. Leitura da profecia de Oséias. Peraí. Tô ansioso, então eu vou deixar aqui. Aqui. Esse. Muni-vos de palavras de súplicas e voltai ao Senhor. Dizei-lhe: perdoai todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente. Queremos oferecer em sacrifício a homenagem de vossos lábios. O assírio não nos salvará. Não mais montaremos nossos cavalos e não mais teremos como Deus obra alguma de nossas mãos. Porque junto de vós encontrará o órfão compaixão. Curarei a sua infidelidade, amá-los-ei de todo o coração, porque minha cólera apartou-se deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará raízes como álamo, e seus galhos estender-se-ão ao longe. Sua opulência igualará a da oliveira,
e seu perfume será como o odor do Líbano. Os de Efraim virão sentar-se à sua sombra, cultivarão trigo, crescerão com a vinha e serão famosos como o vinho do Líbano. Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos? Eu mesmo que o afligi torná-lo-ei feliz, porque eu sou como cipreste sempre verde. Graças a mim é que produzes fruto. Quem é sábio atenta a essas coisas, que o homem inteligente reflita nelas, porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andam por eles, mas os pecadores neles tropeçam. Ouve, meu povo, porque sou o teu Deus. Eis que ouço uma voz que não conheço, aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de suas mãos, na angústia me clamaste, eu te salvarei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meribá te provei. Ouve, meu povo, porque eu vou advertir a Israel, se quisesses me escutar. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. E também não existe um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Ouve, meu povo, porque sou o teu Deus. Ah, que me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo e com mel, o mel que sai da rocha faltaria. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, achegou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e vendo que lhes respondera bem, indagou deles: qual é o primeiro mandamento de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro mandamento de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Salvador. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento que maior do que estes não existe. Disse-lhe o escriba: perfeitamente, mestre. Disseste bem que Deus é um só e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que falava sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. Boa noite. Bom, meus irmãos, duas coisas que eu quero falar, principalmente hoje, né? Hoje é uma sexta-feira 13,
neste momento que estou gravando são 21h21, ou seja, são 9h21, ou seja, né? E nós estamos numa quaresma. Isso, para quem conhece metade de tradições populares, tipo da Sexta 13, eu já vou falar porque que a Sexta 13 é uma tradição popular e não é uma tradição assim totalmente da Igreja Católica, e da Quaresma, que é uma pessoa que, assim, não é uma pessoa assim totalmente sábia, porque a pessoa mais assim, um iniciante no catolicismo sabe o que é a Quaresma, né? Ou seja, é praticamente isso. Assim, não saber de um jeito tão grande, né? Porque até mesmo eu, né? E até mesmo muitas pessoas, assim, têm dúvidas do que seja Quaresma. Tem gente que fala que é 40 dias de Jesus, tem gente que fala que é os 40 anos dos judeus no deserto, e tem gente como eu que eu acredito que seja os dois, 40 dias de Jesus no deserto e os 40 anos dos judeus na Terra Prometida. Mas eu já vou falar isso mais adiante. Tá bom? O que o Evangelho e a primeira leitura de hoje nos fala? A primeira leitura nos chama a uma penitência quaresmal. A primeira escritura na primeira leitura de hoje fala isso aqui. Voltai ao Senhor, diz ele, perdoai todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente, queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. Ah, mas Mateus, o que tem a ver? Vamos lá. E o escriba fala assim: e amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma, de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e os sacrifícios. E uma coisa interessante diz nós vermos isto, né? Essa fala do escriba, né? Que eu vou dar um spoiler do que eu vou falar no domingo da Páscoa, né? Do tempo pascal. Mas, quando o escriba fala isso, ele fala que não precisa de que nós não precisamos de holocaustos, não precisamos de pessoas morrendo. E isso é que de animais morrendo. E isso é a nossa fé católica. Porque nós não matamos animais em honra do Senhor. Por quê? Pelo sacrifício dele na cruz, nós fomos salvos. A gente não precisa mais matar cordeiros, pois o Cordeiro de Deus morreu numa cruz. O Cordeiro de Deus por nós morreu numa cruz. Jesus é o pleno sacrifício. Por isto que quando Jesus morreu, no Evangelho de Mateus fala que as cortinas que guardavam a Arca da Aliança se romperam. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro, não precisa mais sacrifícios, pois o sacrifício já foi feito com Cristo. Por isto que nós não matamos animais, por isso que os católicos e os cristãos não matam animais, porque nós sabemos que pela glória de Deus, pelo Cristo morto na cruz, nós não precisamos mais oferecer sangue de animal, pois o sangue de Cristo foi oferecido por nós em 33. O sangue de Cristo em 33, no 33 foi oferecido por nós. E esse sangue perdura até hoje. É o sacrifício eterno. Deus, a cruz não é uma coisa normal. A cruz é o trono de Cristo. Reis têm um trono de ouro, mas o nosso rei, da nossa fé, o que o nosso rei é? Nosso rei, ao invés de ter um trono de ouro,
o trono dele é uma cruz, a coroa dele é coroa de espinhos, e o manto dele é uma túnica púrpura, e ao qual foi dividida entre os soldados, ao qual lançaram a sorte. Jesus, ele é o nosso rei, e por isto que nós adoramos ele. Por isto, porque pelo seu sacrifício na cruz, nós não precisamos mais oferecer animais em sacrifício. Pelo sacrifício de um só homem na cruz, já parou com todos mais anos e anos, mais de 2 milênios de sacrifícios de animais. Jesus na cruz, ele salvou mais de 2 milênios de animais, entendeu? Porque mesmo que os judeus ainda ofereçam, né, pois os judeus não acreditam em Jesus, para os judeus, para nós cristãos, Jesus é o Cordeiro, Jesus é uma pombinha, Jesus é o sacrifício eterno. Por isso que nós não oferecemos mais cordeiros, por isso que a gente não chega lá com um cordeiro assim na igreja assim, vem cordeirinho, vem, vamos que você vai virar oferenda. Não, pois Cristo é o Cordeiro eterno. Cristo, por seu sangue, ele nos lavou, nos perdoou de nossos pecados e fez com que fosse o eterno e pleno sacrifício. Fiquei até com sede depois disso. Agora vamos falar sobre o tema de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a simbologia da cesta da paixão, né? Que é a cruz, a coroa de espinhos e o índio. Primeiro, eu vou citar o Salmo da Paixão. Matheus, qual? Eu acho que eu acordei a Clarinha. O Salmo da Paixão, o que esse salmo nos chama a refletir? Tá tudo bem aí, minha gente? Eu achando que fazer live esse horário ia ser tranquilo. Agora tem um pug misturado com um coelho aqui. Mentira, meu cachorrinho tá correndo que nem zureta. Mas voltando, né? Vamos lá. Visão profética do sofrimento. Esperem um minutinho. Como é que faz paciência aqui? Voltei. Vamos voltar, né? Se Deus quiser, não vamos ter mais nenhuma interrupção por um pug correndo que nem louco. Vamos lá. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a corça da aurora, Salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonaste? Permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis, imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livraste. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Baçã, contra mim eles abrem suas fauces,
como um leão que ruge e arrebata. Derramo-me como água, e todos os meus ossos se desconjuram. Meu coração tornou-se como cera, derrete-se nas minhas entranhas. Minha garganta está seca qual barro cozido. Pega-se no paladar e na língua. Me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma matilha de cães. Cerca-me feito bando de malfeitores. Transpassaram-me as mãos e meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Ou seja, o que esse salmo fala? Esse salmo não é à toa que é o salmo da crucificação. Porque esse salmo narra a crucificação de Jesus. Até mesmo a primeira frase que é: meu Deus, por que abandonaste? Jesus fala isto. Jesus fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus fala isto também, porque quando Jesus fala isto, não é porque a parte divina dele se foi, não, é porque a parte humana dele, a parte angustiada dele, estava falando, né? Naquele momento, nós não estamos presenciando Jesus humano, não, nós estamos presenciando Jesus humano no seu ápice de medo, pois neste momento, Jesus humano, né, a face humana de Cristo, estava com medo e dor, né, porque, como eu disse naquela live, uma santa, né, Santa Ana Catarina Emmerich, né, Beata Ana Catarina Emmerich, ela viu, né, que os braços de Jesus foram puxados, e quando viu, né, quando os braços de Jesus foram puxados por cordas, e depois ouviu-se um estralo, e os braços e a cabeça de Jesus fizeram uma linha reta. Ou seja, não é tipo assim, isso aqui não é uma linha reta. Os braços de Jesus foram tão esticados que fizeram uma linha reta. Ou seja, Jesus não sofreu tanto, ou seja, Jesus sofreu muito. Se o homem mais forte do mundo tentasse pelo menos carregar a cruz de Jesus, e não ia conseguir. Por quê? Né? Na história de São Cristóvão, o que acontece? São Cristóvão, vulgo santo com cara de cachorro, ele servia a um rei e queria servir o mais forte da terra, né? E daí daí ele viu que o rei dele, quando falava o nome do diabo, fazia o sinal da cruz. E daí São Cristóvão foi atrás do tal do diabo. E daí ele tava andando junto com o capeta. Daí quando ele viu, daí viu que ele tava assim, ele tava evitando a cruz. Daí ele perguntou: ô diabo, por que você tá fugindo da cruz, meu filho? O diabo falou: foi porque é ali que Jesus Cristo me derrotou. E daí São Cristóvão foi procurar esse tal de Jesus. Ele se batizou, tal. Daí depois, onde ele era muito alto e ele ajudava as pessoas, né, a passar de uma margem do rio. Um dia ele carregou uma criança e durante o trajeto ele percebeu que essa criança ia ficando mais pesada. Daí ele viu que era o menino Jesus. Por que essa criança estava ficando pesada? Porque Jesus, na hora da sua crucificação, não só levava a cruz, nem os pecados daquele povo, mas sim levava todos os pecados da humanidade, ou seja, os pecados desde o primeiro dia da criação do mundo, desde o pecado original até o último pecado da terra. Ou seja, o tanto que Jesus sofreu não foi por conta da cruz,
Porque Jesus, antes de, né, ter uma vida pública, ele era marceneiro, uma profissão que exige força. E provavelmente Jesus aguentava coisas mais pesadas do que a cruz. Na madeira, né? Carregando madeira, ajudando São José a fazer as coisas e tal. Mas, nesse tempo, ele não carregava só na cruz, ele não carregava só uma cruz, só um pedaço de madeira em forma de um T. Não, ele carregava os pecados do povo daquele tempo até os pecados do último dia de nossa vida. Ou seja, ele fez homem, e se fez homem, o tanto que ele sofreu, não tem como uma pessoa humana, um humano, aguentar esse peso. Mas vamos pro próximo, que é Isaías 50, né? Senhor Deus, deu-me língua de um discípulo para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. Cada manhã desperta meus ouvidos para que escute como discípulo. O Senhor Deus abriu meu ouvido. Eu não me relutei, não me esquivei. Aos que me feriram, acrescentei as espádulas, as faces daqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escravos. Mas o Senhor Deus me em meu auxílio. Eis porque não me senti desonrado, enrijeci meu rosto como uma pedra, convicto de não ser desapontado. Aquele que me fará justiça aí está. Quem ousará atacar-me? Vamos medir-nos. Quem será meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus me em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Cairão em frangalhos como um manto velho. A traços ferirá. Que aqueles que temem ao Senhor ouçam a voz de seu servo. Que aqueles que caminham no escuro, privados de luz, confiem no nome do Senhor e contem com o seu Deus. Mas vós que ateais um incêndio, que preparais projéteis inflamáveis, ide ao fogo do vosso incêndio e dos projéteis que fizestes arder. É minha mão que implora este tratamento, sereis prostrados nos tormentos. Agora vamos para a cena de ultrajes em Mateus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois traçaram uma coroa de espinhos e meteram-lhe na cabeça. E depois puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve o Rei dos Judeus! Cuspiam no rosto e tomando da vara davam golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto, entregaram-lhe as vestes e em seguida levaram-no para crucificar. Caindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, isso é, lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber. Depois de o haverem crucificado, dividiram entre si suas vestes, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta. Repartiram entre si minhas vestes, lançaram e sobre meu manto lançaram a sorte. Sentaram-se e montaram guarda. Em cima dessa cabeça penduraram um escrito trazendo o motivo de sua crucificação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda.
Bom, o que acontece nessa fala, né? Neste versículo. Jesus, ele é colocado uma coroa de espinhos. Coroa de espinhos esta muito famosa, como a sagrada coroa de espinhos, que existe até hoje, né? Que é uma relíquia. Um último animal tá com o papel no chão. E também, eu sei que no Evangelho não fala, mas, né, principalmente de Mateus não fala, mas, né, durante esse caminho ao Calvário, apareceu uma mulher, uma doce mulher, de nome Verônica. E ela, com o véu dela, ela pegou este véu e deu para Jesus secar, né, sua face, pois estava ensanguentada. E daí, desta face ensanguentada, o que fica impresso, né, no véu de Verônica, no véu de Santa Verônica de Jerusalém. Oh, meu Deus, eu não fiz isso. Isto daqui aparece a face de Jesus. E, Mateus, por que você está falando isso? Bom, eu estou preparando um vídeo no qual eu vou falar desta imagem, né? E de várias outras, tipo a pintura Salvador, né? Também o Santo Sudário de Turim e outras imagens. Mas vamos misturar mitos sociais com teologia? Temos Sexta-feira 13. A superstição da Sexta-feira 13 tem raízes na tradição e na história cristã/católica, embora não possua base teológica ou bíblica que valide com um dia de azar. A associação é uma construção cultural que mistura elementos da fé com folclore e eventos históricos. Os principais elementos da tradição católica que alimentaram essa crença são a Última Ceia, número 13. A superstição mais forte associa o número 13 a Judas Iscariotes, o 13º convidado à mesa na Última Ceia, que traiu Jesus. A crucificação, sexta-feira. Jesus foi crucificado numa sexta-feira, Sexta-feira Santa, tornando-se o dia da semana tradicionalmente associado à morte e ao luto no catolicismo. A queda dos Templários em 1307. Em 3 de outubro de 1307, uma sexta-feira, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão de milhares de cavaleiros templários. Como o rei era católico e agiu contra uma ordem apoiada pela igreja, o episódio histórico alimentou um folclore de tragédia na data importante. Do ponto de vista teológico, a Igreja Católica não reconhece a Sexta-feira 13 como um dia de azar ou amaldiçoado. A fé católica considera todas as datas como dias sob a providência divina, rejeitando superstições como medo de gatos pretos, números ou datas específicas. Sexta-feira 13 na Quaresma aumenta o clima de mistério e rende histórias curiosas. Histórias de terror da Quaresma no Brasil, identificadas pela tradição de 40 dias de resguardo, focam em criaturas noturnas, tipo o lobisomem, como na sexta-feira, Lula sem cabeça, Bradador e o cão no inferno. Relatos populares incluem encontros sobrenaturais, cães do inferno e aparições muitas vezes associados a pecados ou castigos, como a lenda da loira da estrada ou pactos com a besta.
né? Ou seja, como disse, sexta-feira 3 na quaresma aumenta o clima misterioso. Aumenta um clima assim de... Será que vai acontecer algo? Será que vai acontecer algo? Hein? Estou com medo. Ou seja, né? A sexta-feira 13 na quaresma só aumenta um clima folclórico. Ou seja, aumenta um clima assim que não tem base teológica. É um clima bem assim rudimentar, se você pegar em conta o tanto que nós acreditamos, né? Ai, meu Deus do céu. É só isso a live de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Vamos às orações finais, né? Senhor, nós damos graças por este momento no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões, desilusões, projetos, dificuldades. Nós te damos graças também por tua graça e tua presença, por tua bondade e tua presença entre nós. Faz que cresça entre nós espírito fraterno. Temos nosso coração e nossa alma e sejamos uma comunidade evangelizadora. Amém. Bom, estamos sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até depois de amanhã, se Deus quiser.